A proposta de redução da jornada de trabalho para 36 horas semanais, com a eliminação das escalas 6 por 1, de 6 dias de trabalho seguidos com um dia de descanso, tem gerado um grande debate no Brasil, principalmente nas redes sociais e no Congresso Nacional. A famosa jornada de 44 horas de trabalho semanais, que é prevista na CLT, é comum em setores como comércio, bares, restaurantes, hotéis, área administrativa. Mas a escala 6 por 1, ela tem sido cada vez mais questionada, porque pode trazer impactos para a saúde física e mental do trabalhador. A discussão tem ganhado ainda mais relevância nesse contexto atual, onde os efeitos do trabalho excessivo sobre a saúde mental são cada vez mais evidentes. Então, eu te proponho uma reflexão nesse episódio. Como que é hoje a sua rotina de trabalho? Quantos dias de descanso você tem na semana? Você acha que esse descanso tem sido suficiente ou você está sempre se sentindo cansado? Como você acha que seria a sua jornada ideal? Vamos falar sobre isso? Oi, gente, eu sou a Carolina Cassola, jornalista e criadora do Pode Falar de Saúde, um espaço para a gente entender juntos sobre saúde integral de uma forma simples e clara para que todo mundo consiga entender. No YouTube, você pode se inscrever no canal Pode Falar de Saúde ou acompanhar o podcast no seu agregador preferido. Segue também lá no Instagram, Pode Falar de Saúde. Curte e compartilhe esse conteúdo com quem precisa ouvir e deixa seu comentário. Essa é uma produção em parceria com a RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. A conversa nesse episódio é com o Diego Burger, que é terapeuta, palestrante sobre saúde mental no trabalho, professor de segurança psicológica da Human SA e especialista em felicidade e bem-estar. Diego, muito obrigada aí por aceitar o convite para esse bate-papo aí tão legal, tão importante nesse episódio. Obrigado, Carol. É um prazer estar aqui conversando contigo. Legal. Falei seu sobrenome correto ou foi a Pronuncia pronúncia? Burger. É Burger mesmo? Ah, Aham, então só tá que bom. escreve Burger. Aham. Ah, tá certo. Bom, Diego, vamos começar falando primeiro, assim, né, que é o que mais tem sido discutido, né, nesses últimos tempos, que é justamente esses impactos na saúde física e mental nesse modelo que a gente tem hoje, né, que já vem sendo cada vez mais comum, né, em tantas áreas, como eu falei aí na abertura, do trabalhador ter apenas uma folga semanal. Isso pode ter uma relação, claro que aliado a vários outros fatores, mas também aí somado com questões frequentes aí de ansiedade, depressão e até mesmo a síndrome de burnout. Sim, eu adorei o jeito que tu fez a pergunta. É somado a inúmeros outros fatores. Eu tenho dado algumas entrevistas sobre o tópico, como tu pode imaginar, porque tu mesmo falou o quanto está gerando discussão. E acho que, infelizmente, muitas vezes as manchetes saem muito reducionistas, né? Como se fosse uma causa só, ou como se fosse muito simples explicar a raiz de todos esses temas. Esses dias eu estava comentando agora no almoço, esses dias eu dei uma entrevista longa, complexa, e parte que saiu trabalhar mais aumenta a chance de burnout, segundo o especialista. O especialista era eu. Bom, é óbvio que trabalhar mais aumenta a chance de burnout, não precisava ser um especialista para falar disso, mas a verdade é que tem muitos fatores que podem contribuir para isso. E aí, o que você acha que tem contribuído, né, para a gente perceber um aumento tão grande, né, dos casos de esses que eu citei, né, ansiedade, depressão, que aí chega numa fase já de exaustão mesmo, em que, né, a gente tem visto que o burnout e essas outras, elas foram consideradas, inclusive, doenças ocupacionais, né, do trabalho. Então, quer dizer, muitas pessoas têm sofrido com esses afastamentos justamente por conta de tudo isso, né? É, você tem percebido esse contexto que a gente vive hoje, assim, né? Isso, né? Essa vida louca, acelerada que a gente tem vivido, principalmente por causa da tecnologia, acho que isso contribui, né, para esse cenário, né? Exatamente isso. Está corretíssima. Na verdade, é que se a gente for fazer uma análise do trabalho hoje ou do trabalho antigamente, o trabalho em si hoje é muito menos. A gente trabalha menos horas, a gente trabalha muito menos horas, porque a gente trabalhava consideravelmente menos horas, mas a gente não tem essa sensação.
Se a gente entrevista as pessoas hoje, se a gente entrevistasse as pessoas há 20, 30 anos atrás, a sensação lá é que se trabalhava menos. É muito louco, porque, a verdade, quando a gente fala de saúde mental, é sobre uma percepção do teu mundo externo, né? Não é sobre a realidade daquilo que está acontecendo. Então, no mundo de hoje, a gente não descansa mais. A gente não tem ócio, a gente está sempre recebendo estímulos o tempo inteiro. Está sempre escutando, tem televisão, tem rádio, tem o celular, principalmente as redes sociais aumentaram muito a quantidade de transtornos mentais. Então tem essa sensação que vai gerando essa ansiedade. Então é muito importante a gente criar as pausas, de momentos que a gente não vai fazer nada, que a gente vai se permitir estar envolvido com coisas que vão nos ajudar a desacelerar. E aí essa discussão que a gente está falando aí da escala, né, tem a ver com isso também, assim, porque a gente fala, precisamos criar, né, esses momentos de tempo livre para fazer atividades que gostamos, e às vezes um dia só na semana, ele muitas vezes não é suficiente para isso, né? Eu não sei como é que você vê isso, né, assim. Claro, eu acho que é uma mudança que seria positiva. Da perspectiva de saúde mental, com certeza essa mudança seria positiva se a gente fosse para o modelo que eu acho que tem mais chance da gente ir, que é de 40 horas e 5 dias para todo mundo. Então vai ter 2 dias de folga, né, e não ir para 36, como tem sido proposto. Eu acho que vai acabar acontecendo isso. Né? Vai dar a minha opinião e previsão do que vai acontecer. Por óbvio, quanto menos horas a gente colocar ali, se a pessoa seguir empregada, porque a gente tem que sempre pensar no impacto que isso vai ter na economia, né? Se essa pessoa segue empregada ali, ela tende a ter menos ansiedade e tende, inclusive, a performar melhor no trabalho. Tá? Então, tem vários estudos que vão mostrar que a performance medida por hora daquele trabalhador que está mais descansado, se a gente diminui a carga horária, ele performa melhor. Agora, vai mudar muito do quanto estratégico quanto operacional é esse trabalho, para isso fazer sentido de uma perspectiva financeira da empresa. Isso é, quanto mais estratégico talvez para alta diretoria faça super sentido, na verdade, trabalhar só 4 dias na semana. Agora, se é um trabalho super operacional, numa fábrica, pensando no Fordismo clássico, de tu colar a sola do sapato ali, vai ser mais difícil que aquele aumento da performance vai conseguir suprir as 5 horas off que essa pessoa está tirando. Sim, acho que cada setor, cada empresa tem um contexto aí diferente, né? Mas a gente pensando numa forma geral, com certeza. E você falou isso, né, dos estudos mostrando que a redução da jornada, ela tem um impacto muito bom na produtividade, né? Tem mesmo aquela discussão da escala 4x3 também é uma coisa que a gente vem observando muito aí nos últimos anos, assim, que são de 4 dias de trabalho para 3 de descanso, que eu acho que aqui no Brasil ainda é uma discussão talvez um pouco mais desafiadora ainda, né, para muitas empresas, mas são tentativas que estão sendo conduzidas, né, por alguns países, tipo a Islândia, o Reino Unido, Portugal, e eles têm observado justamente isso, que a falta no trabalho diminuiu e que a produtividade até aumentou, né, as pessoas vão até mais motivadas também, né, então é interessante a gente poder promover esse tipo de discussão, mas também, né, é o que você estava falando também da realidade das empresas, aí não é só, né, digo, uma discussão sobre a redução de horas, a gente também tem que falar sobre a criação de ambientes de trabalho que realmente priorizem a saúde emocional, psicológica desses colaboradores, né? Como é que você, inclusive especialista nisso, né, faz consultoria para empresas, você vê que a gente ainda está engateando um pouco no Brasil com relação a isso, ainda falta entendimento dos gestores, das diretorias, dos empresários sobre o que é um ambiente saudável no trabalho? Acho que falta muito, né? Acho que ainda falta bastante. É, e é engraçado porque, na verdade, muitos que a gente vai estudar de felicidade, que pode ser um tópico muito mais, talvez, profundo, ou mais ideal, vamos dizer assim, mas a gente vai iniciar esses processos no que a gente vai chamar de coisas básicas de gestão. A gente vai estar falando de uma boa governança, e como que tu vai conduzir uma reunião. Se tu vai marcar aquela reunião, tu vai entrar no horário naquela reunião, essa reunião vai terminar no horário, a gente vai entender que todo mundo ali, que não é só o horário do líder que é importante, todo mundo ali
tem coisas, tem uma agenda, tem que ser respeitado, como que tu vai dar feedback positivo, feedback negativo. Então, acho que a gente está evoluindo, sem dúvida, acho que cada ano que passa a gente está evoluindo nesse sentido, mas ainda tem muito trabalho para ser feito e nota-se que no Brasil tem uma distância para países mais desenvolvidos. Ainda é um caminho, né? E tem aquela coisa também, né, de, assim, a gente vê que algumas empresas promovem campanhas, hoje está muito comum nas empresas, né? O Setembro Amarelo, por exemplo, é uma campanha que tem pegado bastante também dentro das empresas, mas às vezes, né, assim, me parece que não basta ser só aquela questão, vamos vestir o amarelo, vamos, né, não ser só na teoria ali, né, só para dizer que a gente está engajado na campanha por conta de uma cor, mas entender verdadeiramente o que aquilo significa, né, como é que você está oferecendo um ambiente saudável de trabalho, se tá coerente, né? Eu acho que é uma coerência mesmo entre aquilo que a gente quer, que a gente deseja como, né, pessoas, né, com qualidade de vida, e entre aquilo que a empresa, de fato, ela oferece como jornada de trabalho, ambiente de trabalho, se ela respeita esses horários, se ela tem, não sei, né, até acho que a gente também vê hoje algumas empresas investindo um pouco mais em apoio psicológico para funcionários, acho que a gente está começando a caminhar um pouco nisso, mas acho que ainda é uma realidade um pouco distante, né? O que eu acho que acontece muito nas organizações é que muitas vezes, de novo, principalmente no Brasil, o RH não é visto como estratégico. Tá? E daí ele acaba propondo coisas que não vão mexer na alta diretoria. Então vai fazer um setembro amarelo, então vamos organizar a festa junina, que são coisas que obviamente são positivas. Tá? Tu trazer um palestrante interessante aqui, tipo, né, no fundo, muitas vezes eles me contratam para ir para Setembro Amarelo, para fazer palestras de final de ano, que eu sempre faço uma comparação de falar de felicidade com falar de diversidade. A gente fazer uma palestra de felicidade ou de diversidade é bacana. Duas de diversidade, três, beleza. Mas uma hora, se a gente quer realmente mudar a diversidade e inclusão nessa organização, a gente vai ter que mudar processos. Como é que é o jeito que a gente contrata aqui? Como é que é o jeito que a gente trata essas pessoas aqui? Então tem que ir para processo. A mesma coisa quando a gente fala de saúde mental. Então trazer consciência é importante, mas a gente tem que estar disposto a mexer no jeito que a gente faz as coisas aqui dentro. E uma organização, ela é sempre mais ou menos, dependendo da organização, hierárquica, e ela tende a ser um reflexo da liderança. Então, se a gente quer mudar de fato a organização, a cultura dessa organização, a gente tem que mudar a liderança mais alta dessa organização. Então, o quanto os projetos de saúde mental, de felicidade, vão ser efetivos nas organizações está diretamente relacionado ao quanto que vai ter de investimento da alta liderança e está envolvida com isso. Sim. E como que você define essa questão da felicidade no trabalho? A gente sabe que nós somos seres humanos e que, né, a gente tem que estar ali meio que em equilíbrio com todas essas áreas e nem sempre elas estão todas ali equilibradas. A gente está bem no relacionamento, porém no trabalho a gente não está tão feliz e sempre tem uma área ali que está um pouquinho descompensada. Mas como que você define hoje, né, até quando você aborda com essas empresas e tal, para a gente entender um pouco esse cenário, o que é a felicidade hoje no trabalho? Pô, tem vários estudos sobre felicidade no trabalho e demonstrando o impacto, quando os colaboradores estão mais felizes, eles faltam menos, são mais produtivos e várias coisas. Mas saiu o estudo definitivo sobre o assunto em maio do ano passado, do Jean-Emmanuel Deneve, que é um pesquisador de Oxford, está saindo livro agora em inglês, logo deve vir para português. O livro em inglês chama Why Workplace Wellbeing Matters, né? Então, por que o bem-estar dos colaboradores importa no ambiente de trabalho. Nessa pesquisa, ele vai mostrar uma causalidade entre a felicidade e inúmeros fatores muito interessantes que não eram só produtividade, só absenteísmo, que são os mais comuns, mas também o valor de mercado dessa ação. Eram todas as empresas listadas,
na bolsa e a quantidade de dividendos, então de lucratividade que as pessoas iam receber. E era um estudo com mais de 1.600 organizações, onde ele soube cancelar todos os outros fatores possíveis. Então foi o primeiro grande estudo de causalidade. Nesse estudo, os quatro pontos que foram vistos era perguntando para as pessoas se elas estavam se sentindo felizes no trabalho, se elas estavam sentindo propósito no trabalho, satisfação no geral, e o nível de estresse. Então, essas foram as quatro. O nível de estresse, obviamente, é o oposto, né? Está mais a conta invertida. Então, a felicidade para a ciência, como conceito, é o guarda-chuva, a nomenclatura que foi usado para a soma de todos esses sentimentos positivos, principalmente esses que são perenes, que se mantêm. Muito diferente de alegria e prazer, que são coisas mais momentâneas. Me parece que no ambiente de trabalho, o principal objetivo da organização tem que ser não causar infelicidade. E pode para muitos parecer uma meta muito pequena. Não, isso é tão óbvio, a gente está em 2024, quase 2025, a gente tem que estar pensando em gerar felicidade nas pessoas. Sim, mas a gente não está tão avançado quanto a gente gostaria de estar. A verdade é que muitas vezes as empresas geram infelicidade com esses modelos que eu falei antes, né? Do jeito que está conduzindo a reunião, do jeito que o gestor está falando com a outra pessoa, na cultura que aquela organização está tendo. Então, é importante, o principal é não gerar infelicidade e depois ir pensando em pequenas coisas que eu posso ir fazendo para gerar mais felicidade. Legal isso de pensar o contrário, né? Não vamos prejudicar essas pessoas, vamos promover um ambiente que aí acho que isso naturalmente já gera, né, uma felicidade aí mais permanente a longo prazo mesmo, né? Interessante isso que você está falando. E isso, assim, claro que está muito ligado também a outras questões, né, que as pessoas vivenciam na família, né, em outros ambientes, mas aqui a gente também não está falando só de questões que nem você estava falando de lucratividade e tal. É claro que hoje, se você perguntar para a maioria das pessoas, elas gostariam de estar ganhando mais, talvez, né? Não sei se todas, mas muitas gostariam de estar, talvez, achar que mereciam ganhar melhor e tal. Mas a gente também vê pessoas fazendo opções de vida, né? Por às vezes estar num trabalho que uma remuneração um pouco menor, porém com condições ali que te trazem mais essa felicidade mesmo, essa qualidade de vida, um tempo de qualidade. Aqui acho que a gente pode até entrar na seara também das mulheres, né? Que eu vou puxar para a minha sardinha também. O quanto que a mulher hoje ela está numa jornada absurdamente grande, né? Cada vez mais um polvo. Então, quer dizer, sempre esteve, né? Assim, acho que eu vejo também, a minha avó, por exemplo, já vivia essa jornada de trabalhar, de cuidar da casa, de ter os filhos e tal, e agora a gente vai abraçando cada vez mais isso acho que com jornadas de trabalho muito extensas, né, as mulheres têm trabalhado, nossa, 12, 13, 14 horas por dia, né, algumas mulheres que trabalham em empresas, são executivas, enfim, e isso é super desafiador, né, porque quando a gente está falando aqui de felicidade, acho que existe uma coisa, estamos crescendo como liderança feminina, porém isso acaba tendo ainda um preço, né? Então, assim, é difícil, né, a gente colocar isso na balança e ver o quanto que a gente consegue criar mesmo esses ambientes mais felizes e ao mesmo tempo não tão exaustivos, né? É complexo porque tem um processo aqui que vai ser uma definição individual. A gente está falando das mulheres, mas pode ser de qualquer ser humano. O quanto que eu quero estar trabalhando todas as horas que talvez eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou ganhar mais notoriedade na minha carreira, mas eu também quero ser uma mãe presente, mas eu também quero tempo para mim. E me parece que um dos problemas principais do que está acontecendo é que a gente quer tudo. E aí é simplesmente impossível, porque a gente tem só 24 horas no dia. Então eu quero ser. Não, a minha carreira eu quero ser o máximo que dá pra fazer, o máximo. Aí a mãe eu quero ser a melhor do mundo, eu vou ler todas as coisas, eu vou ser a melhor mãe do mundo. Aí eu também quero ter tempo pra mim, eu quero que o meu casamento. Não dá pra fazer tudo no máximo. E o que a gente sabe como ciência é que é muito melhor a gente ser muito bom, uma nota bem boa, um 8 em quase todas as caixinhas, do que tentar ser um 9,5, 10 em alguma delas. Porque essa diferença de 1,5 ponto, 2 exige uma quantidade de horas
desproporcional para aumentar esse 1,5, 2, que naturalmente vai impactar todas as outras. E a nossa felicidade tende a ser a soma agregada desses pontos de todas essas caixas. Sim. É legal que você está falando isso. Eu lembrei até que eu vi já recentemente algumas camisetas de algumas mães eu achei incrível, assim, que é mãe suficientemente boa, que é o que a gente poderia até usar aqui também para essa questão do trabalho, de tudo. Existe mesmo acho que uma autocobrança nossa, claro que existe também das empresas, né, desses ambientes de trabalho com muita pressão sobre os funcionários, mas existe uma autocobrança, né, nossa, que isso acaba gerando muita frustração, né? Então, se a gente entrar muito nessa questão dessa autocobrança diária e querer sempre estar melhor em tudo, a gente vai estar sempre frustrado mesmo, né? Essa frase é uma frase clássica na psicologia, né, do Donald Winnicott, né, que vai falar de good enough mother, né, a mãe boa o suficiente. E essa frase ela é muito emblemática, porque ele vai falar que não só é importante a mãe se dar conta disso para a saúde mental dela, né, mas que também é bom ela não ser perfeita para a criança. Porque uma coisa ou outra que ela errar vai ser saudável para essa criança. Para ela aprender a se frustrar com uma coisa ou outra. Mas ele vai falar, a gente não precisa fazer de propósito, né? Porque naturalmente a gente vai falhar com algumas coisas e a criança vai aprender a se frustrar. Mas tira esse peso de ser essa mãe perfeita. E ainda tem muito, né? Acho que a gente avançou muito com o movimento feminista, mas ainda tem muito essa pressão. Eu atendo muitos pais e muitas mães, e para ser sincero, todos esses anos atendendo, não teve nenhum pai que eu tive que muito fortemente gastar muito tempo de sessão tirando essa pressão que ele se coloca em ser pai. Geralmente tem um interesse adequado ou um pouco menos. Das mães, praticamente todas, em alguma sessão aconteceu, ela tá só falando da criança. Depois assim, essa não é, eu não sou o psicólogo da criança, nunca nem vi normalmente a criança. Né? É tua sessão, como é que tu tá? Não, mas é que se meu filho estiver bem, eu também. Não, não é assim que funciona. A gente tem que cuidar de ti, então ainda tem muito esse lugar de achar que se o meu filho não estiver bem, eu não sou um bom ser humano. Ainda tem um nível de pressão muito alto que elas colocam, que a sociedade ainda coloca. É verdade. E eu fiz até um episódio agora sobre ansiedade infantil, foi tão interessante porque busca-se muito, né, assim, ajuda psicológica para crianças hoje, tal, que é uma coisa legal, porém, às vezes, essa família também não está sendo cuidada, não busca ajuda, né, porque é uma questão familiar isso, né, quando a gente fala, aí pega ali bem naquele nosso ego mesmo, né, da questão do autoconhecimento, né? Então, você estava falando isso da questão das crianças, acho que a mulher, principalmente, ela vai perdendo um pouco essa identidade, né? Ou ela se mergulha ali num universo em que às vezes ela só se vê inteiramente como a mãe que é cuidadora ali daquela criança, mas e aí ela acaba não se olhando mesmo, né? Como mulher, ou mesmo como profissional também, né? Eu acho que isso. Eu não sei se as empresas também ainda têm um entendimento real sobre isso, né? Que a mulher também ela vai se colocando numa posição cada vez mais de eu sou forte, eu sou guerreira, eu aguento tal coisa, mas a gente também tem os nossos momentos de vulnerabilidade, né? Que também são necessários serem olhados até para a gente conseguir construir esses ambientes melhores, né? Digo assim, eu falo até essas questões todas, quando a gente fala de. A gente pode aqui discutir milhares de coisas, né? Mas enfim, tem até questões muito delicadas, como menopausa, ou mesmo TPM, né? Que eu acho que ainda é um pouco negligenciado nesse ambiente de trabalho, em que a mulher, às vezes, ela tá num momento de sofrimento, né? Assim, um sofrimento físico e acho que psicológico também, né? Acho que ainda a gente talvez não consegue ter ainda muita empatia, talvez, sobre essas variáveis, né, assim, de problemas de mulheres. Claro que homens também têm suas questões, mas aqui a gente está falando majoritariamente das mulheres porque a gente vê isso com mais frequência mesmo, né? Eu acho que a gente está tentando evoluir para um equilíbrio que a gente vai conseguir. Acho que a gente vê no mercado todos os tipos de extremos que a gente pode imaginar. Desde pessoas que estão se vitimizando em demasia, desde gestores que são agressivos, que são inadequados, de empresas que não estão dando espaço. Então,
é um momento de muita mudança no ambiente de trabalho. Isso é parte do que gera tanta ansiedade, né? São todas essas mudanças no mundo que estão acontecendo. O mundo, no geral, tem melhorado por números, mas ele é muito mais instável hoje em dia. Isso gera muita ansiedade em todos nós. Mas eu acho que um dos pontos importantes para a gente falar aqui das mães, e aqui inclui mães e pais, eu atendo muitos adolescentes, né, a partir de 14 anos. O adolescente, ele normalmente se deprime, ou ele entra no processo de depressão porque ele não considera os pais deles felizes. Porque o adolescente com 14, 15 anos, ele não tem, por mais que racionalmente ele consiga, a percepção que ele tem do mundo é os pais. Ele entende que a vida adulta é um reflexo dos meus pais. O que é ser adulto? É meu pai e minha mãe. Isso é o que é ser adulto. Não se dá conta que tem um monte de outros adultos que pode ser de um monte de outros jeitos diferentes, né? Ele vê aquilo. E se ele não gosta daquilo que ele vê, ele chega na conclusão, eu não gosto da vida. Eu não gosto de crescer. Crescer vai ser ruim. Então, um dos impactos mais positivos que os pais, e aqui a gente está falando de pai e mãe, podem fazer para os seus filhos, é eles estarem felizes. Isso é uma chave muito importante de virar na cabeça, porque às vezes as mães, já que a gente está falando de mãe, fica pensando na felicidade do filho, na felicidade do filho. Mas se ela não estiver feliz, o filho vai achar que crescer é um saco. Tem que ficar só cuidando, vou ter filho, vou ficar só cuidando da criança. Nossa, que chato que deve ser adulto. Enquanto que se ela tiver, óbvio, cuidando da criança, mas também fazendo suas coisas, sorrindo, e a criança, o adolescente, ela já é muito intuitiva. A gente nota o sentimento que o adulto está sentindo. Sim, eles são esponjas emocionais, né? Assim, as Muito. crianças, os adolescentes, né? Eu percebo isso muito Sim. com a minha filha também. É claro que a gente também mostra as nossas vulnerabilidades. Quando eu não tô bem, ela percebe e tal. Mas às vezes a gente se preocupa muito em provocar a felicidade neles, quando na verdade, quando a gente tá mais tranquilo, quando você tá um pouco ali mais equilibrado, as coisas fluem muito melhor, né? E a gente às vezes só percebe isso depois, quando você fala, olha, é verdade, se for analisar, aquele dia que eu estava mais calma, mais tranquila, não estava tão estressada, ela, né, conseguiu ficar bem, não, né, não estava irritada, não ficou captando ali um estresse que a gente às vezes costuma, infelizmente, acabar passando, né? E isso acaba nos fazendo pensar mais, eu acho que não sobre a nossa responsabilidade, mas acho que talvez sobre a autorresponsabilidade, sobre a gente mesmo, né? Eu acho que é bem interessante isso. E essa discussão toda que a gente está tendo, né, que a gente estava falando da escala, né, só para a gente encerrar, isso tudo faz a gente repensar todo o nosso modelo, né, assim, que eu acho que como sociedade mesmo, em que eu acho que essa questão assim do eu trabalho muito, é uma coisa muito valorizada ainda, né? Não sei se você tem essa percepção ainda nas empresas, mas, nossa, eu trabalho 10 horas por dia, assim, as pessoas quase que falam como um orgulho, sendo que hoje a gente já vê outras, por outro lado, né? A gente tem outros modelos de trabalho também, que são jornadas menores, em que as pessoas cumprem ali, conseguem metas, né? Olha, hoje eu tenho que fazer essa tal tarefa, não importa exatamente por quanto tempo eu vou levar para fazer isso, até porque cada um de nós temos mecanismos diferentes, né? A gente age diferente. Mas eu acho que isso ainda é uma sociedade que valoriza demais esse trabalho excessivo, não é? Eu acho que sim. E acho que para finalizar, baseado em vários estudos ao redor do mundo, se eu puder propor, fosse eu fazer a legislação, nem legislação, mas eu proponho para muitas empresas que modelo que a gente vai adotar, né, eu não sou o maior fã de 4 horas de dias úteis só e 3 dias de final de semana. O modelo que eu sou mais fã é, é o de 35 horas semanal, de 7 horas por dia. Aí, principalmente sendo 7 horas no dia, onde eu vou deixar tempo para essa pessoa conseguir se exercitar antes de ir para o trabalho, ter um tempo de almoço adequado, e com 7 horas ela consegue fazer esses dois e ainda sair do trabalho num horário que ela consegue ter vida depois. Ela consegue fazer alguma coisa. Seja ir no jantar, seja ver um filme, ir no mercado, fazer coisas num horário adequado. Então, ter tempo para esses três faz com que a gente não precise do final de semana. Um dos jeitos de a gente perceber que a gente está chegando no burnout é quando no final de semana eu só quero descansar. Eu não quero aproveitar o final de semana.
quero descansar. E isso é E ruim, eu preciso disso. E chegar, esperar só o fim de semana para descansar também não é um bom sinal, né? É o que você está falando. A gente tem que. O certo era ter diariamente esse tempo de desligamento mesmo, né? De trabalho, ou mesmo de tecnologias também, a gente está falando de trabalho, mas tem a ver também com o nosso hábito de ficar muito nas telas, que também é péssimo, né? Que deixa o nosso cérebro muito acelerado, né? Então, assim, não dá para esperar só o fim de semana para conseguir ter esse respiro, né? Porque não vai suprir, ou mesmo as férias, né, digo. Exato. Eu sempre falo que quando a pessoa falar, tô precisando de férias, eu falo, não, tá precisando rever tua rotina. Porque férias é ótimo, é maravilhoso, mas tu tem que querer férias. Tu tá precisando de férias, tem alguma coisa errada na tua vida. Sim. Eu acho que essa discussão aqui é quase que unânime de muita gente que vai, com certeza, refletir sobre, e a gente espera que a gente consiga, né, ter aí, com essa discussão toda que a gente está tendo, as jornadas de trabalho, o que é mais viável, o que é mais né, adequado, seja para as empresas, tanto para os colaboradores, mas que a gente consiga ter lideranças mais humanizadas, né? A gente começa a perceber esse movimento, mas ainda estamos caminhando, né? Assim, a gente não é uma realidade para todo mundo, né? A gente ainda existe ainda muita também violência psicológica sobre essas pessoas, né? E isso tudo abala demais a saúde mental, né? Então a gente realmente precisa cada vez mais falar sobre isso, gerar esse debate nas empresas, e acho que também talvez oferecer esse apoio psicológico de verdade também para essas pessoas, né? Para elas poderem falar abertamente sobre o que sentem, o que elas acham que também precisa ser melhorado, terem uma voz ativa, né? Não simplesmente ser ali um momento ali de reclamação que a gente fala, né? Das pessoas falando mal né, dos seus trabalhos, ou insatisfação, mas para a gente conseguir promover mudanças reais mesmo, né? Exatamente, concordo em número e grau com tudo que a gente falou aqui. Legal, Diego Burger, gente, ele é terapeuta, palestrante, né, especialista em felicidade e bem-estar. Espero que esse bate-papo aí tenha tocado você, né, feito você refletir um pouco sobre como que está a sua rotina hoje. Com certeza, a maioria de nós aqui precisa repensar alguns hábitos que estão ligados ao trabalho, mas também estão ligados acho que comportamentos nossos também. A gente querer e ser merecedor dessa qualidade de vida, desse bem-estar, se preocupar com o nosso corpo, se alimentar bem. Eu acho que isso é um movimento aqui que a gente precisa fazer quase que diariamente, que parece meio óbvio, né, Diego? Mas eu acho que ainda não é uma realidade para todo mundo, né? Falar, não, eu preciso ter meu momento de almoço, eu preciso parar 5 minutos para fazer uma pausa, para respirar, né? A gente também não falou isso, mas eu sei que eu estou tentando fazer isso para mim também. E a gente às vezes nem respira direito, né, no nosso dia a dia. Isso já faz uma grande diferença também para a gente conseguir ser mais produtivo no trabalho, conseguir fazer as coisas, né, com mais foco, com mais concentração. Exatamente. Exatamente, a respiração é fundamental nesse processo. Legal, Diego, muito obrigada aí, viu, pelas reflexões, te agradeço muito. Espero que a gente converse aí também sobre outros assuntos aí em próximos episódios. Eu estou à disposição para próximos episódios. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer e uma honra estar aqui. Se você gostou desse conteúdo, curte e compartilhe. Segue também o canal no YouTube e no Instagram, @Pode Falar de Saúde. E aproveita para conferir os episódios anteriores, tá bom? Até o próximo.